Pronto. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada por vocês terem inscrito aqui nessa aula que a gente fez especialmente para vocês. Eu me chamo Amanda Lira. Estão me escutando bem? Eu me chamo Amanda Lira, sou daqui de Teresina, Piauí. E eu e mais outras nutricionistas, as Diabetes Nutris, fizemos a jornada em agosto. Não sei se aqui vocês participaram, alguns de vocês acredito que sim, a maioria. E devido a pedidos de vocês, a gente acatou e resolvemos fazer essa aula para vocês de contagem de proteínas e gorduras, né? Como a gente sabe, vocês já têm uma pequena noção da contagem de carboidratos, que a gente já fez essa aula com a nossa nutricionista Deise Santiago. E agora a gente vai ter essa aulinha da contagem de proteínas e gorduras, certo? Tem algumas das minhas colegas aqui, Diabetes Nutris, queria que elas aqui se apresentassem a vocês também. Temos aqui a Rosângela Guimarães, que é de Vila Velha, Espírito Santo. Temos a Adriana. Temos a Amanda, minha xará. Cadê as outras meninas? Que eu não tô... A Franciane, que ela está aí com o áudio, o vídeo desligado. Temos a Thaís, que é de Feira de Santana, na Bahia. Temos a Audrey. Quem mais que está aqui, minha gente? Acho que só vocês, né? Acho que sim. Então, sem mais enrolações, eu vou aqui começar a nossa aula para a gente estar explicando aqui para vocês rapidinho. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Está ok aí o slide? Dá para ver direitinho? Me dê um feedback, um ok aí, por favor. Ok. Sim? Pois pronto. Sim. Pronto, pois vamos lá, gente. Ó. Vamos lá iniciar aqui a contagem de gorduras e proteínas, que a gente ficou devendo para vocês da jornada, tá certo? Então, a gente vou falar aqui brevemente quem somos nós, as Diabetes Nutri, né? A gente é um grupo de nutricionistas, né, de vários estados do Brasil, que nosso objetivo, a nossa bandeira é sempre levar qualidade de vida ao nosso paciente e ter um bom controle glicêmico, certo? Então, nosso intuito aqui, assim, nós nutricionistas nos juntamos para esse objetivo, sempre estar levando informações a vocês, né? Através da educação em diabetes. Aqui as nossas redes sociais, né? Quem ainda não segue a gente, segue diabetes.nutris. Essa semana que passou, a gente apresentou 5 novas integrantes do nosso time, Diabetes Nutri, e durante essa semana que vem, às 7 horas da noite, teremos live de apresentação das outras novas, mais 5 Diabetes Nutris, certo? Então, fiquem atentos que deve ter alguma Diabetes Nutri na sua cidade, tá bom? E aí, o nosso canal do YouTube, vocês procuram Diabetes Nutri, até coloquei errado. E aí, vocês podem estar se inscrevendo lá no nosso canal. Quem não pôde estar aqui nessa aula, a gente vai deixar gravada e colocar lá no nosso canal do YouTube, e eu coloco lá no grupo da jornada, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, eu quero que vocês saibam que essa aula ela é voltada mais para a parte prática, tá bom?
Mas antes da gente entender alguns cálculos, a gente tem que entender um pouquinho da teoria e alguns conceitos, né? Então, a gente sabe que os carboidratos, então 100% do que é consumido, ele vira glicose entre 15 minutos e 2 horas, certo? E as proteínas, apenas alguma parte das proteínas, ela é contabilizada. Então, entre 30% e 60% dessa proteína é uma margem, mais ou menos, uma margem grande que vira glicose no organismo, mas demora entre 3 a 4 horas. Então, varia de pessoa para pessoa, certo? E também o tipo de proteína que foi consumido. Então, se foi carne, se foi ovos. Então, o impacto da proteína na glicemia vai ser de 3 a 4 horas após a absorção. Já as gorduras, apenas 10% do que foi ingerido que vai virar glicose no organismo. Então, o impacto da gordura só é após 5 horas do consumo. Então, assim, lembrando que esse impacto na glicose, gente, tanto da proteína quanto da gordura, ela só vai ocorrer se tiver um consumo muito grande, certo? Um consumo muito elevado. Então, assim, se for um consumo geral, que a gente consome ali uma carne, ou um ovo, ou alguma proteína, assim, de pouca quantidade ali, então ela não vai gerar impacto na glicemia. A gente está falando de grandes quantidades. Exemplo, um churrasco, um rodízio de pizza. Então, isso vai gerar, tá bom, gente? Então, o que a gente faz no dia a dia não impacta, dependendo dessa quantidade que você ingere nesse dia a dia. Então, vamos lá. Qual é o impacto da gordura na glicemia? Eu tirei essas informações de uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Diabetes do ano passado, de 2019, né? Que a ASBD, ela liberou essa nova nota técnica, né, referente à contagem. Então, assim, tudo que eu falar aqui vai estar embasado nesta teoria, nessa nova técnica que eles colocaram, certo? Então, se há consumo excessivo da gordura, então tem o risco de hiperglicemia tardia a partir de 5 horas, porque a gordura, ela só vai começar a ser contabilizada a partir de 5 horas da ingestão. Então, o impacto na glicemia ocorre quando o consumo de porções com quantidades de gorduras maior que 35 gramas. Então, não é 35 gramas de peso, é 35 gramas de gordura, certo? E aí eu coloquei um exemplo da batata frita. Vamos supor que a batata frita, que é aquela porção média do McDonald's, né, que equivale a 50 gramas de peso, ela tem 15 gramas de gorduras, certo? Então, assim, teria que consumir mais ou menos aí 2 porções e mais um pouquinho para poder impactar na glicemia. Porque que eu coloquei aí, que é mais ou menos 35 gramas de gorduras que vai iniciar o impacto. Então, como essa batata frita só tem 15 gramas de gordura, então precisa de mais uma porção, que dá 30 gramas, e mais um pouquinho para poder chegar nos 35, certo? E aí, no mesmo caso da pizza de calabresa. Vamos supor que uma fatia média, que tem 120 gramas de peso, tem 14 gramas de gordura. Então, assim, para ocorrer esse impacto na glicemia, vai precisar o quê? Mais ou menos 2 fatias e meia para poder começar a impactar. Mas aí vem aquele questionamento. Nutri, eu como uma porção de batata frita e já vejo impacto na minha glicemia. Então, assim, vai variar de pessoa para pessoa. Então, pode ser que você perceba que essa porção pequenininha aí de McDonald's impacte na tua glicemia 5 horas depois. Mas tem pessoas que não vai impactar. Então, a gente precisa analisar caso a caso. Então, a gente tem que ficar atento às quantidades que a gente ingere para poder estar analisando isso aí e entender como é que funciona melhor essa absorção, certo? Então, vamos lá, o impacto da proteína na glicemia.
Como é que funciona? Então, se há um consumo excessivo também de proteína, gera um risco de hiperglicemia tardia a partir de 3 horas. Então, assim, o impacto da glicemia na proteína ocorre quando há o consumo de porções com peso maior que 150 gramas de carne. Agora, nesse caso, 150 gramas de peso. Então, seria o quê? 30 gramas de proteínas com carboidratos. Entendem? Então, assim, seria 30% de proteínas consumidos com carboidratos, não a proteína em si, sozinha, isolada. Exemplo, vamos supor o arroz e a carne. Você está ali almoçando um arroz e uma carne. Então, esses 150 gramas de carne, levando em consideração ao consumo do carboidrato do arroz também. Porque assim, se for consumir a proteína isolada, o valor já vai mudar. Então, assim, o impacto da proteína, ele ocorre mais rápido se tiver combinado com carboidrato. Mas, se tiver ele isolado, então a gente já vai fazer outro valor, que a gente vai aprender isso aí mais na frente, quando for fazer a prática. Então, eu coloquei aí mais ou menos um filé de frango grelhado, 1,5 unidade, média, é mais ou menos 47 gramas de proteína. Então, aí, essa quantidade de proteína, né, já que com 30 gramas que a gente não vai comer uma carne isolada, a gente sempre vai combinar ela com algum carboidrato. Então, ela já vai meio que impactar. Então, 47 gramas de proteína. E o filé mignon grelhado, 1 unidade média, 1 unidade mais meia, né? No caso, dá 42 gramas de proteína. Então, assim, ou quando se no caso for a proteína isolada, 75 gramas da proteína, que é mais ou menos em torno de 300 gramas de peso de carne. Ou seja, se você consumir num churrasco aí, 300 gramas de peso de carne, que é mais ou menos 75 gramas de proteína, aí já vai começar a impactar. Isoladamente. Agora, se você consumir com a carne, já basta 150 gramas de carne, do peso da carne, que é mais ou menos 30 gramas, já vai começar a impactar. Então, a gente tem que analisar se você está consumindo a proteína com o carboidrato ou a proteína isolada. Então, ó, lembrando para vocês que isso aqui não sou eu que estou inventando e não é nada. Essa é uma orientação padrão da Sociedade Brasileira de Diabetes, certo? Então, o impacto ele vai variar de pessoa para pessoa. Então, vamos lá, assim, na ponta do pé, já peguem aí papel e caneta, já deixem separado, que a gente já vai começar aqui com as práticas, tá bom? Então, de teoria, é só para vocês entenderem isso mais ou menos. E aí, eu fiz aqui uma comparação da contagem de proteínas e da gordura. Então, da gordura, 10% se transforma em glicose 5 horas após a ingestão. As fontes de gordura, os óleos, a manteiga, a margarina, o azeite, as oleaginosas, como as castanhas e frituras em geral. Então, a gordura, ela contabiliza quando há ingestão de frituras ou oleaginosas em excesso. Então, aquelas preparações que fazem imersas em óleo, né? Pastel, batata frita, às vezes tem pessoas que fazem preparações do frango, né? A coxa de frango lá submersa no óleo. Então, tudo isso contabiliza. E aí eu quero que vocês deixem anotado bem aí no ladinho do papel, que é uma informação muito importante. 1 grama de gordura equivale a 9 quilocalorias. Deixem aí anotado que a gente vai precisar dessa informação já quando a gente for fazer os cálculos. Tá certo? E aí a gente vai agora para a proteína.
de 30 a 60% da proteína se transforma em glicose de 3 a 4 horas após a ingestão. Fonte dessas proteínas, as carnes e os ovos, certo? Então, a proteína vai contabilizar acima de 120 gramas de carne, ou então 2 ovos de galinha, ou 6 ovos de codorna. Eu coloquei aí um exemplo, tá certo? E aí deixei anotado agora essa outra informação sobre a proteína que a gente vai precisar agora quando a gente for começar os cálculos. Desculpa, 1 grama de proteína equivale a 4 quilocalorias, certo? Então, deixem anotado que 1 grama de gordura equivale a 9 quilocalorias e 1 grama de proteína equivale a 4 quilocalorias. Já deixem anotada essa informação. E aí, agora, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, certo? Do passo a passo. Quero que vocês prestem bastante atenção. E coloquei mais 2 exemplos para vocês calcularem aí para saber se está ok. Certo? Eu vou explicar aqui. Qualquer dúvida, vocês abrem só o áudio, que não entendeu, que eu volto o cálculo, tá bom? Porque como eu estou com a tela cheia, eu não vou conseguir ver o chat que vocês estão escrevendo. Rosângela, fica verificando aí de vez em quando no chat, se tem alguma dúvida ou pergunta, você vai me repassando? Porque eu não consigo ver o chat, que eu estou com a tela cheia aqui com o slide, tá bom? Então, vamos lá. Amanda. Oi. A Juliana dizendo que estava fazendo alguma coisa errada. Pergunta se ela já está escutando. Ela estava escutando. Juliana. Ela não está escutando? Juliana Marques. Pergunta ela se ela está escutando para abrir o microfone aí e falar. Juliana, você está escutando? Eu não estou lhe escutando. Deixa eu tirar aqui a tela. Deixa eu tirar aqui a tela cheia e voltar aqui para me dar uma olhada. Eu não consigo ver porque eu estou compartilhando a tela e para mim não aparece nada. Tá. Antes de você continuar também, a Maria Souza. Sim. Mas a batata não tem só gordura, né? E os carboidratos? Vamos já ver isso também. Assim, tem o carboidratos, né? Que é nesse exemplo aqui que eu vou explicar para vocês, tá bom? Não tem só proteína, mas assim, a quantidade de gordura é maior, às vezes é maior do que a quantidade de carboidratos, porque tá ali submerso. E assim, ele vai contabilizar um pouquinho mais rápido por conta do carboidrato ali da batata. Gente, é porque assim, para quem não sabe, a batata, essas batatinhas feitas, né, do McDonald's, desse Burger King, não é a batata que a gente utiliza, a batata inglesa que a gente faz na nossa casa. Não sei nem se a gente chama aquilo ali de alimento. Ele é altamente industrializado, ou seja, não é a batata que a gente corta ali e põe para fritar no óleo, não. Ali tem outros ingredientes, outras coisas misturadas. Então, se fosse só a batata, aí a gente saberia mais ou menos a quantidade de carboidrato que tem ali. Mas como a gente não sabe como foi feito aquela... Para mim é uma batata falsa, não vou mentir para vocês. Para mim é uma batata falsa. Na realidade, não é um alimento, é um produto alimentício. Exatamente. Então, assim, quando a gente for fazer o cálculo, o que é que você vai fazer? Como possui também carboidrato, então você vai calcular com o carboidrato e o da proteína mais gordura, certo? Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês agora bem direitinho como é que faz essa contagem. Vamos lá. Lembram que eu pedi para vocês aí anotarem que 1 grama de proteína equivale, vou voltar aqui o slide, equivale a 4 quilocalorias e o da gordura equivale a 9 quilocalorias, certo? Então, essa é a primeira informação que vocês não podem deixar de esquecer.
Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar esse valor, vou aqui descrever, ó, o alimento é um Big Mac lá do McDonald's, ele pesa 250 gramas, ele possui 40 gramas de carboidrato, possui 26 gramas de proteína, possui 26 gramas de gordura. Eu já deixei aqui o feito certinho, que é vou explicar para vocês como é que chega nesse resultado, da proteína mais a gordura. Pois vamos lá. Primeiro, o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular a proteína, vamos transformar as gramas da proteína em quilocalorias. O que foi que eu falei no slide anterior? Que 1 grama de proteína equivale a 4 quilocalorias. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente vai multiplicar os 26 gramas aí da proteína por 4. Então, assim, uma coisa, complementando aqui que eu lembrei da pergunta do carboidrato. Assim, os carboidratos, a gente não faz nada. Nesse caso da batata, ele tem carboidratos? Tem. Mas a gente não faz nada porque a gente já faz a correção dele normalmente, certo? A gente já faz aquele o bolus alimentação normalmente. Então, a gente não... a gente só vai precisar agora modificar um pouquinho a proteína com a gordura para fazer a correção. Pois esse cálculo aqui, gente, ele é diferente do cálculo da correção do carboidrato, certo? Então, assim, lembrando que apenas um percentual da proteína e da gordura vira glicose horas depois. Já os carboidratos, não. 15 minutos já está lá contabilizando como glicose na corrente sanguínea, certo? Então, vamos lá, continuando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, transformar a proteína a grama das proteínas em quilocalorias. Então, 26 vezes 4 quilocalorias vai dar 104 calorias, certo? Ok. Transformamos a proteína as gramas de proteína para quilocalorias. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a gordura. Só que com a gordura, a gente vai multiplicar por quanto? Por 9, porque 1 grama de gordura é igual a 9 quilocalorias, certo? Então, 26 vezes 9 quilocalorias vai dar 234 calorias. Até aí, tudo bem? Abram os áudios, digam ok, porque o chat eu não estou verificando. Ok, tranquilo. Alguma dúvida aí? Não, né? Pois vamos lá, vamos continuar. Depois que a gente transformar as gramas da proteína e da gordura para quilocalorias, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses valores da quilocaloria e vai somar. Então, o que a gente vai fazer? 104 quilocalorias da proteína mais 234 quilocalorias da gordura gerou um resultado aí que está em negrito, em caixa alta, 338 quilocalorias. Até aí, tudo bem. Pronto. Você transformou as proteínas e a gordura em quilocaloria. Aí você soma, que dá este resultado aí, 338 quilocalorias. A partir daí, essa aqui, gente, é o cálculo mais difícil, tá? São 2 cálculos diferentes que a gente faz. Esse é o mais difícil. Eu vou ensinar aqui o mais prático. Então, ficou 338 calorias. E agora, para a gente, com a correção do carboidrato, a gente não faz em gramas, mas aí as proteínas estão em quilocalorias, não é isso? Então, a gente vai transformar agora essas quilocalorias para gramas. Então, a proteína mais a gordura deu aí 338 quilocalorias. Aí, o que é que a gente vai fazer para transformar ela em gordura? A gente vai dividir esse valor por 10. Então, 338 dividido para 10 ficou 33,8 gramas. Certo? Até aí, tudo bem? Por que você dividiu por 10 mesmo? Esse valor é um valor engessado.
É um valor que a SBD já estipulou. Então, não sei o porquê que eles colocaram, dividiram por 10. Esse valor obrigada. Já é deles, tá? Ok. Certo? Até aí tudo bem, gente? Mas ainda a gente vai continuar aí um pouquinho. Então, assim, deixa eu ver se... que é um exemplo que vocês vão fazer. Então, assim, deu esse resultado aí de 33,8 gramas, né? Então, neste exemplo, esse Big Mac, além das 40 gramas de carboidrato que vocês estão ingerindo, vocês ainda estão ingerindo 33,8 gramas de proteína mais gordura, certo? Então, a partir daí que vocês descobriram esse valor em gramas, vocês vão fazer a correção do bônus, igual do jeito que vocês fazem com a correção do carboidrato. Nesse exemplo aí, vamos supor, se minha razão insulina carboidrato, nesse caso aí, for 1:10, então o que a gente vai fazer para corrigir esse Big Mac aí? A gente já vai corrigir. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, se minha razão insulina é 1:10. Então, nesse caso aí, os carboidratos. Gente, eu esqueci de colocar um slide falando dessa parte. Mas vamos lá ver se vocês vão entender meu raciocínio. Qualquer coisa vocês perguntam. Se minha razão insulina é 1:10. Então, a gente primeiro vai fazer o quê? Corrigir o carboidrato, né? Então, se minha razão insulina é 1:10, então, nesse caso aí, a gente vai aplicar quanto de insulina para o carboidrato? 4 unidades. Né? 40 dividido para 10 dá 4 unidades. Ok, então dos carboidratos a gente vai aplicar 4 unidades. E para a proteína mais gordura? 33,8 dividido para 10 vai dar quanto? 3,3 gramas, 3,3 unidades, certo? Então, nesse caso, a gente vai somar as 4 unidades dos carboidratos mais as 3,3 unidades da proteína com gordura, que dá mais ou menos quanto aí? 7,3, né? Então, no caso, seria 7 unidades que a gente aplicaria para poder corrigir o bônus alimentação deste Big Mac. Mas, vamos lá. Nesse caso, quando tem uma ingestão muito alta de gorduras e proteínas, que você está lá comendo um churrasco, se acabando de comer a batatinha frita, rodízio de pizza, uma informação é importante. Vocês não vão aplicar essas 7 unidades de uma vez só. Por quê? Eu tenho isso, certeza, vai dar um hipo legal. Porque, assim, o carboidrato, ele vai ser ingerido ali com 15 minutos. Mas a proteína e a gordura, não. Ela vai ser já com 3, 4, 5, 6 horas depois, não é isso? Então, isso vai depender, a quantidade de horas que a gordura e a proteína for ingerida vai depender do indivíduo, do organismo da pessoa. Então, assim, se você aplicar essas 7 unidades, pode ter certeza que é risco de hipoglicemia na certa. Então, o que a gente faz? A gente aplica uma parte antes, uma metade antes, e a outra metade depois. 2, 3 horas depois. Que é justamente que essa outra parte, outra metade, a gente vai corrigir a proteína e a gordura, que elas só vão ser absorvidas mais para frente. Ok, até aí? Amanda, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim. Eu coloquei no chat, mas você não consegue ver, né? Eu me chamo Tatiana. Prazer. Eu gostaria de saber como é que a gente, por exemplo, pode saber quanto de gordura a gente teria numa fatia de pizza, por exemplo? Olha, é algo individual, porque vai depender também do peso daquela pizza. Assim, a gente não tem como embasar mais ou menos, mas eu acredito que nas tabelas ele já tem mais ou menos a quantidade de proteína ou de gordura dessas fatias. Se eu não me engano, tem da de calabresa, que eu já vi, tem
de 3 queijos, ou é 2 queijos, se eu não me engano. Então, tem algumas tabelas que já tem a quantidade de gordura desses alimentos. Então, a gente tem que dar uma observada a gente tem que dar uma observada nessas tabelas. Tem algumas que já estão até atualizadas, eu não me recordo quais, mas dá uma olhadinha da SBD que eu acredito que tenha. Tá bom? Eu tenho usado muito a Fat Secret, porque ela tem esses alimentos gordurosos todos e mais um pouco, né? Todos esses industrializados. Aí, quando a minha docinho, que aqui em casa é a docinho, ela quer que aí eu libero a cada 15 dias, mais ou menos, assim. Aí ela escolhe uma besteira, aí eu vou muito nessa tabela da Fat Secret. Sim, é um aplicativo, ele é muito bom porque ele tem vários alimentos que os outros aplicativos não têm. Ele é assim, um pouco mais completo que os outros, não desmerecendo os outros, mas ele é meio que um complemento, que tem aplicativo que não tem alimentos que ele tem. Esses assim mais industrializados, ele tem. Então ele é bem legal. E uma coisa, gente, eu fiz aqui uma correção. Quando a gente for fazer essa correção desses alimentos que tem muita gordura e muita proteína, a gente aplica um pouquinho antes e 30%, mais ou menos 30% da quantidade depois. Eu vou já explicar isso aqui para vocês no outro cálculo, que é mais fácil, aí vocês vão entender, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês calcularem. Aqui, ó, dela aqui, eu coloquei a pizza de calabresa. Então, eu deixei um espacinho, eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem aí e me dizerem quanto é que deu. Vamos lá, a gente só aprende praticando. Razão também é 1 para 10? Não, nesse caso aí você só vai calcular quantas gramas de proteína e gordura tem. Nessa parte aí da razão insulina vai depender de cada um. Ali eu só dei um exemplo mais ou menos de quanto cada pessoa, no caso dessa pessoa que tem uma razão insulina carboidrato de 1 para 10, ela aplicaria. Ok. Amanda? Oi. Posso tirar uma dúvida rapidinho? Pode sim, Luciana. Pode falar. Desculpa, eu precisei sair um pouquinho, que a minha filha estava achando que estava tendo hipo. Aí eu não sei até se isso foi falado por você. A gente faz a conta para fazer a correção dos carboidratos e a conta para fazer a correção da proteína e gordura e depois a gente soma isso. Sim. Mas a gente aplica junto ou a gente vai dar um tempo para aplicar a parte de proteína e gordura porque não tem aquela situação de correr o risco de como ela leva 5 horas, no caso da gordura, né? Para poder começar a agir. E a proteína também um pouco mais. Se a gente aplicar junto, a gente pode ter uma hipo, não é isso? Exatamente. Se a gente aplicar tudo de uma vez, é hipo na certa. Não tem nem dúvida, nem tem erro. Então, o que a gente faz? A gente aplica ou um pouquinho, geralmente só um pouquinho mesmo para corrigir ali o carboidrato. Vamos supor, nesse exemplo ali anterior, que deu mais ou menos ali 7 unidades de insulina. Mas no caso aqui, vamos supor aqui no bolo alimentação aqui do carboidrato, deu 4 unidades, né? Então, no caso, você poderia estar aplicando essas 4 unidades logo para corrigir os carboidratos. E como proteína e gordura deu aí 3,3, você aplicaria essas 3,3 depois, né? Dependendo da absorção do organismo, né? Que tem pessoas que absorvem com 4, com 3, com 5, então depende de cada pessoa. Então, a gente no não caso aplica até tudo.
No caso, por exemplo, no caso da minha filha, ela usa sensor, eu posso aguardar quando eu verificar que isso está começando a fazer um pico no organismo, eu posso aplicar. Sim, exatamente. Posso só Obrigada, sugerir, Luciana, a minha filha também usa, na realidade, Gabriela usa já a bomba, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi é que se a gente espera somente quando os sensores começam a acusar a subida, o risco é muito alto de dar um pico para depois baixar. O correto seria melhor aplicar antes de começar dessa subida. Que é para até evitar uma queda brusca também. Isso, senão vai dar um pico de subida e depois cai e estabiliza. Isso não é bom também. Entendi. Então seria mais ou menos o tempo, né, para aplicar. Aqui em casa com Gabriela, eu já faço, como ela usa bomba, eu faço bolos duplo, né? Ou duplo, porque eu aplico 50% e a bomba fica jogando os outros 50% durante um tempo. Quando ela usava caneta, eu contava certinho. 2 horas depois, eu jogava, aplicava a segunda dose, que era antes de começar a subir. Ah, tá. No meu caso, ela usa caneta, eu vou fazer isso então. Eu aguardo 2 horas depois e já aplico a quantidade que seria referente à proteína e gordura. Luciana, posso fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Isso. Eu também sou usuária de bomba de insulina e eu entendo que tem uma certa diferença entre o paciente que é MDI, né, que faz aplicações de caneta, e o paciente que usa bomba de insulina, porque na bomba ele tem essa programação própria, né, para gordura, proteína, enfim. E aí o paciente que usa caneta, como ele deveria proceder? Porque a bomba ela vai estar administrando ao longo das horas que a gordura e a proteína vai ser convertida em glicose, né, no organismo. Mas o paciente MDI, ele acaba tendo que agir em cima de correção, né? Porque ele não vai conseguir agir em cima exatamente de evitar que a glicemia suba, como uma programação da bomba, e sim com que depois que ela suba, ele faça uma correção. Seria isso? Isso. É assim, a gente vai corrigir o carboidrato, né, primeiramente, sempre, porque ele absorve mais rápido, e posteriormente a proteína e a gordura, porque como eu falei, vai depender de cada organismo. Tem organismo que com 3 horas a proteína e a gordura já está lá absorvendo, ó, subindo. Já tem outros que é com 4, 5 horas. Então, essa é uma coisa... Oi? E aí, nesse caso, vai depender do organismo. Então, a gente sempre faz essa correção dupla do carboidrato e, posteriormente, a proteína com a gordura. Porque como elas são absorvidas mais lentamente, então, a gente precisa fazer essa correção mais na frente. Amanda, só me relembra, por favor, o tempo de transformação em glicemia da proteína, que eu esqueci de anotar aqui, do slide que você passou. O da proteína é entre 3 e 4 horas. 10% dela também? Ou 30%? Não, a proteína é entre 30% e 60% de 3 a 4 horas. Tá, obrigada. E a gordura, 10% que vira glicose após 5 horas do consumo. Ô Amanda, mensurar essas quantidades de proteína e gordura de uma fatia de pizza é bem relativo, né? Sim. A não ser que seja uma pizza, tipo, uma pizza que você faz em casa, você consegue, eu acho que, ter esse melhor controle. Agora, uma pizza que você pede da pizzaria, ali não tem como saber uma quantidade que ele jogou ali de mussarela, que jogou de molho, que jogou de proteína.
É por isso que nas tabelas ele já tem mais ou menos esses valores pré-estabelecidos, por conta disso, porque a gente não sabe quanto que ele usou de cada ingrediente naquela pizza inteira. O que a gente pode saber, vamos supor, de uma pizza, a gente não vai levar, né, gente? Mas assim, se a gente pegar ali uma fatia de pizza e pôr na nossa balancinha e ver ali quantas gramas de peso deu, e aí a gente olha na tabela e contabiliza tudo, carboidrato, proteína e gordura. Mas, é assim, para a gente mesmo calcular é mais difícil, né? Saber, tem tanto de carboidrato, tem tanto de proteína, porque a gente não sabe quanto de quantidade eles utilizaram ali. É por isso que nessas tabelas já tem mais ou menos... Pois é, mas assim, o que tem na tabela seria uma aproximação, uma coisa que você não pode também se basear a 100%, não é isso? É, exatamente. Só para você ter uma noção. E aí, já responderam? Já tiveram aí a resposta de quantas gramas de proteína e gordura tem nessa pizza de calabresa? 34 gramas. Vamos lá ver. Bora lá. Primeiro, o que é que a gente vai fazer, né? Calcular, transformar a proteína, as gramas da proteína para quilocalorias. Então, 10 vezes 4 quilocalorias, 40 quilocalorias. O próximo passo, transformar a gordura, as gramas da gordura em quilocalorias. Então, 10 vezes 9, 90 quilocalorias. O que a gente faz? O próximo passo, soma essas 2 quilocalorias, 40 mais 90. Opa, tá errado. Ah, não. Tá errado certo. Aí. 40 mais 90, 130. 130, deixa eu corrigir logo aqui ao vivo. Uhum. Gente, desculpa, eu coloquei 34 porque eu já somei com os carboidratos, eu já somei tudo. Nesse caso, não. Pronto, 130, já coloquei aqui errado, deu 130. Então, a gente pega, divide esse valor por 10, que dá 13 gramas. Então, nessa pizza de calabresa, tem 13 gramas de proteína mais gorduras. Então, vamos imaginar de novo que essa razão insulina, carboidrato desta pessoa seja de 1 para 10. Então, a gente vai fazer o do carboidrato, né? 21 aí dividido para 10 dá 2,1. Então, seria 2,1 unidades para o carboidrato. E o 13 dividido para 10, 1,3 unidades de proteína com gordura. Somando aí, vai dar no total quantas unidades, mais ou menos? Dá 3,4, não é isso? 3,4. Então, nesta fatia de pizza calabresa, o total seria, se a pessoa tivesse a razão insulina carboidrato de 1 para 10, ela aplicaria 3,4 gramas de unidades, né, no caso. Então, aí, o que eu aconselharia? Aplicava as 2 unidades aí de carboidratos e um tempinho depois aplicava essa outra unidade, 1,3 unidade de proteína e gordura. Ok? Lembrando que para quem usa caneta de insulina ou seringa, não tem essa vírgula, né? Só tem para bomba de insulina. Só no então, caso, seria uma unidade. Sim, mas para quem tem a caneta de meia unidade, aí no caso aproximaria aí para 1,5. Só para criança, né? Adulto geralmente não tem, não. Exatamente. Botei aí outro exemplo para vocês calcularem. Um filé mignon à parmegiana. Deixar aí 2 minutinhos para vocês calcular.
Quando terminarem aí, falem um ok. Para a gente pegar o resultado. Lembrando que esses cálculos aí é o mais difícil, tá? E não é o mais fácil. Pronto? Podemos continuar? Pronto. Por mim, sim. Então, bora lá. Quanto é que deu aí o resultado? 43,7. Bora lá. Aqui, um filé mignon, a parmegiana, tem 150 gramas de peso e possui 13 gramas de carboidrato, 35 gramas de proteína e 33 gramas de gordura. Vamos lá ver quanto é que deu essa proteína e essa gordura. 43,7. Então, 4, vamos calcular os 35 gramas, né, vezes 4, que dá aí 140 gramas, 140 quilocalorias. Depois, a gente multiplica a gordura por 9, que daria 297. Somando os dois, dá 437. E dividido por 10, daria aí 43,7 gramas de proteína mais gordura. Então, ok, gente? Essa parte mais difícil, vocês acharam difícil esses cálculos, complicado? Só tem que andar com uma calculadora na mão. É, exatamente. E nunca esquecer que a proteína, que 1 grama de proteína equivale a 4 quilocalorias e 1 grama de gordura equivale a 9 quilocalorias. Lembrando já vou deixar no fundo do celular essa lembrança. Então, coloca no bloco de notação. Coloca já deixa lá no caderninho de anotações dos bolos, já deixa lá, no dia que tiver um rodízio de churrasco, um rodízio de pizza, aí já tá sabendo. Vamos embora lá. Agora a gente vai fazer outro cálculo que é muito mais fácil, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu coloquei aí, ó. Para alimentos ricos em carboidratos, mais proteína e gordura, a gente vai acrescentar 30% de insulina no bolus alimentar. Então, calculando para os carboidratos, o que a gente vai? A gente vai dividir essa dose pela metade, aplicando 50% antes da refeição e 50% 3 horas após. Tanto para quem utiliza o Libre, ou então para o sistema da bomba, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente primeiro vai pegar a informação da razão insulina-carboidrato. Então, neste exemplo aí, esta pessoa tem uma razão insulina-carboidrato de 1 para 12, ok? Então, aí, esse alimento aí, um bolo com recheio e calda de chocolate. Era tudo que eu queria agora, gente. Eu coloquei esse exemplo aqui, mas já estou desejando e até salivando. Vamos lá. Então, nesta fatia especificamente, deu 70 gramas de peso. Então, deu um peso aí de 70 gramas. Então, ela calculou que nessas 70 gramas dessa fatia tem 40 gramas de carboidrato. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse valor dos carboidratos, certo? 40, dividir pela razão insulina-carboidrato, que no caso do exemplo aí é 12, certo? Então, deu quantas unidades aí? 5 unidades, certo? Então,
Soube de quantas unidades deu? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa quantidade, 5 unidades, e vai acrescentar mais 30%. Então, 30% dessas 5 unidades, que vai dar 1,5 unidade, então seria 5 unidades mais 1,5 unidades, que é esses 30%, vai dar 6,5 unidades. Certo? Até aí tudo bem? Sim. Então, essas total de unidades, 6,5, a gente vai dividir em 2 doses. Então, vai ser 3,25 unidades antes da refeição e 3,25 unidades 3 horas após a refeição. Pronto, o cálculo mais fácil é esse. A gente vai pegar a quantidade de carboidrato desse. Então, é assim. Para uma pizza... Mas aí, Luciana, Amanda, esse valor, ela administra para o carboidrato, ou, por exemplo, 2 horas após a glicemia, vamos supor que esteja 300. Ela tem que corrigir a glicemia mais esse valor, ou ela só corrige esse valor? só corrige o valor. Nesse caso aí, quando você aplicar antes da refeição, e aí já der a glicemia pós, assim, muito alta, você já não vai mais precisar aplicar essas 3,5, 3 horas após, porque você já vai aplicar, já está corrigindo a glicemia. Porque aí, se você aplicar o da correção, mas essa daí, 3,5, a outra metade que você teria que aplicar, você vai ter uma hipo. Então, nesse caso, se após a refeição já der muito alto, tem uma hiper muito alta, então você só corrige, você não corrige, né? Você só corrige a glicemia alta. Então, você não precisa mais aplicar essas outras unidades após a refeição. Até aí, Entendi. tudo bem, gente? Sim. Alguma dúvida desse cálculo? Não. Pois bora lá, vou botar aqui um exemplinho aqui para vocês, só um, porque esse aqui é o mais fácil. Coloquei aí o famoso pão de queijo. O que eu estou adorando, Amanda, é que você só está trazendo alimentos que Gabriela ama. Ai, gente, tanta água que a gente tá bebendo aqui. Pelo amor de Deus. Eu já tô ficando inundada de tanta água. Pronto, gente? Deu certo? Pronto, beleza. Podemos continuar, calcular? Pois vamos lá. Então, esse pão de queijo tem 80 gramas, né? Então, são vários pãozinhos de queijo aí, que essa pessoa está consumindo, tem 80 gramas.
Então, deu 18 gramas de carboidrato, 3 de proteína e 10 de gordura. E a razão insulina e carboidrato desta pessoa é de 1 para 10. Ok? Puxa, porque aqui não está passando. Agora sim. Pronto. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Dividir essa quantidade de carboidratos pela razão insulina-carboidrato. Então, 18 dividido para 10, ficou 1,8 unidades. Então, a gente aí acrescentou mais 30% desse valor, que somado deu 2,34 unidades. Então, desse valor total que a gente inseriu, que a gente achou, a gente vai dividir essa dose em duas. Então, 50% antes da refeição e 50% após a refeição, que ficou aí mais ou menos 1,17 unidades antes e após. Certo? Então, gente, são essas duas formas de calcular a gordura, fazer a contagem de proteína e gorduras. Certo? Então, vocês ainda têm alguma dúvida? Quer que eu repita alguma parte? Amanda? Oi. Ok, essa parte aí é mais fácil, né? De você ficar os 30%. Sim. Agora, se eu transformar esse cálculo no cálculo anterior, vai ser equiparado? Não vai ser a mesma coisa. Aqui são essas são duas formas que a gente tem de calcular. A anterior, que eu expliquei, ela é mais fidedigna, porque ali você está calculando a proteína e a gordura em si mesmo. Entendi. Aqui não é tanto fidedigno, certo? Então, assim, eu coloquei essas duas formas que é para vocês verem qual fica mais fácil de vocês calcularem no dia a dia, quando vocês forem, né, ultrapassar os limites da quantidade de proteína e gordura. Mas a primeira, ela é mais fidedigna, certo? De aplicar, de fazer lá o cálculo da proteína e da gordura, e aí dividir aquele valor antes e depois. Certo, gente? Perfeito. Muito bom. Alguma dúvida? Eu vou aqui descompartilhar aqui. Muito bom. A Rosa que está perguntando se esse material vai ser enviado no e-mail. Gente, se vocês quiserem esse slide, eu posso estar passando para vocês. Vou colocar bem aqui o e-mail daqui nosso, do Diabetes Nutri. Deixa eu colocar aqui. E aí vocês podem estar enviando um e-mail para a gente solicitando que eu repasse, tá bom? Deixa eu anotar aqui. Vai disponibilizar no YouTube também, Amanda? Sim, essa aula está sendo gravada, tá bom? E aí eu vou disponibilizar essa aula no YouTube também. Assim que sair lá no nosso canal do YouTube, eu anuncio, para quem está no meu grupo da jornada, no grupo da Rosângela também, eu vou disponibilizar lá o link para vocês estarem acessando e assistir depois. Ótimo. Aí aproveitem e se inscrevam lá no canal do Diabetes Nutri, né? Porque aí vai crescendo e a gente vai tendo mais aulas sobre outros assuntos e vai colocando lá no canal. Fica mais fácil, é mais um canal de informação. Sei. Deixa eu colocar aqui o e-mail para vocês. Coloquei aí no chat, tá, gente? Poxa, eu coloquei especificado, mas agora deu certo. Porque não apareceu não, porque ele direcionou apenas para uma pessoa, peraí. Porque o chat aqui tá meio doidinho. Botei aqui direcionado para a Daniela Matos, mas agora foi. Agora foi. Gente, mais alguma dúvida, gente, que vocês queiram perguntar? Eu achei assim muito interessante, porque a gente lê, né, com relação a
quando não precisa contar, mas dificilmente a gente ouve quando precisa contar. Porque eu acho importante a gente saber quando precisa contar, porque a gente vê muito paciente com hiperglicemia, né, tardia, e aí vai saber por quê? Vai lembrar que comeu? Porque comeu não. A mãe só sai desesperada para poder fazer a correção. Né? Nem lembra o que comeu, o que não comeu. Mas foi perfeita a aula e bem esclarecedora. Parabéns, Vicky. Muito obrigada. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui nesta aula. Eu agradeço muito quem está participando, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação. E eu queria que quem pudesse abrisse aí a câmera para a gente tirar aqui uma foto, tirar uma selfie. Tem certeza, Amanda, que você quer que a gente abra a câmera? Sim, eu quero registrar esse momento. momento. Meu Deus, deixa eu arrumar os cabelos. Deixa de show, tá linda. Tá todo mundo lindo, gente. Registrar. Olha, gente, aproveitando aqui, eu e as meninas aqui da Diabetes Nutri, a gente vai fazer aqui um evento agora em novembro, pelo Dia Mundial da Diabetes, no nosso Instagram, tá bom? E eu quero que todo mundo participe. Em breve a gente vai fazer um evento muito grandioso, que vocês vão amar, vocês vão adorar. E eu quero a participação de todos. Então, quem ainda está nos grupos da jornada, que aconteceu em agosto, não saiam, porque vem novidade por aí. Viu? Amanda, repete para a gente o nome do canal, para a gente seguir lá no YouTube. Deixa eu ver se eu anexo bem aqui o link para vocês. Tá. No YouTube é diabetes Nutris. É Diabetes Nutris. Diabetes Nutris, pronto. Já anotei aqui para eu seguir. No YouTube. Tem a aula lá de contagem de carboidrato e agora a aula de contagem de proteínas e gorduras. Obrigada, Rosângela. Vou seguir lá. Eu já fiz vários outros cursos, mas eu realmente gostei muito desse. Foi bem focado, bem explicativo, muito didático. Então, parabéns para vocês, quem organizou, e para a Amanda, que está ministrando, que é a professora. Muito obrigada. Foi todas nós aqui, a Diabetes Nutri, a Rosângela, a Diabetes Nutri. Quem está aqui também, a Janice. Quem está aqui mais, a Thaís. A Franciane deu uma saidinha, a Amanda. Quem está mais aqui, a Viviane. Eu não saí, não. Eu tô aqui. Pois aparece, meu amor. Não dá não. Não estou em casa, não. Mas eu estou aqui. Estou num ambiente que não dá para sair a foto. Vamos lá, gente. Para mim aqui está aparecendo 2 telas, certo? Então eu vou tirar primeiro o print da primeira tela. Não sei, então sorriam nas 2 vezes que eu for tirar o print de vocês, porque deixa eu ver aqui. Espera aí, gente. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui até minha luz aqui para me ficar mais bonita nessa foto também. Pronto, tá todo mundo aí? Ó, vou tirar o primeiro print. 5, 4, 3, 2, 1, sorrindo. Pronto. Agora eu vou tirar o outro. Espera aí. Agora eu vou para outra tela. Novamente. 5, 4, 3, 2, 1. Sorrindo, todo mundo. Pronto. Tirei das 2 telas. Pronto, acho que apareceu todo mundo. Só a estrela da Rosângela que apareceu nas 2 telas. Chique. E a Thaís também, mas tudo bem. Pois, gente, eu quero agradecer. Gente, pois eu quero agradecer a todas aqui que participaram dessa aula. Muitíssimo obrigada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E em breve a gente já vai estar divulgando